Boa noite, meus irmãos. Já estão cansados do primeiro dia? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Todo ano é para mim um enorme desafio pensar em algo separado da nossa rotina de EBD e de exposição à noite para trazer para a nossa temporada de retiro, nosso Videira Camp. É difícil porque a gente vem já numa coisa programada. É como, por exemplo, se eu fosse chamado para pregar fora e aqui acolá acontece, aí eu tenho que dar meus pulos, né, para pensar nisso. E eu também não gostaria de trazer algo que meio que chovesse no molhado daquilo que nós já temos visto. E também não gostaria de pegar o que a gente tem visto nos nossos domingos e dar uma adiantada aqui durante a semana. Enfim, são diversas situações. Este ano, para completar e complicar, nós tivemos muito atraso na resolução do nosso tempo aqui. E confesso que fiquei um tanto receoso de fazer todo um material e depois ele ir para a gaveta, né? Esperar, sabe lá quando, o próximo ano para usar. Isso dito, eu quero agradecer muito ao Senhor, Ele é sempre misericordioso. Eu estava pegando carona em um material lá do curso que eu fiz, fora do país, na igreja de lá, adaptando, são realidades bem diferentes. E eu até estava comentando com algumas pessoas que é impressionante como os mesmos princípios bíblicos, irmãos, eles vão ter a necessidade de ser explicados de maneira diferente quando você está num contexto completamente diferente. Porque como está inclusive aqui atrás, nós vamos falar sobre unidade na diversidade. E essa é uma questão que sociologicamente atinge o Brasil de uma maneira completamente diferente que atinge os Estados Unidos, de onde lá está o material. Então, enquanto nós temos aqui ainda, obviamente, aqui e acolá algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, nós somos um país muito diferente. Literalmente o brasileiro, todos eles podem ser qualquer coisa. Eu me lembro, muitos anos atrás, lá, eu mostrei a foto da minha namorada na época, e ela era descendente de suíços. Aí eles perguntaram, a sua namorada é americana? Porque na cabeça dele, todo mundo aqui parecia comigo para mais escuro. Porque lá, infelizmente, a situação não aconteceu como no Brasil, com o fim da escravidão e a presença indígena tão grande, e aí vem as imigrações também. Nós somos verdadeiro caldeirão cultural, diferente de lá. E aí o material tratava muito disso, até demais. Eu fiquei, gente, que felicidade deve ser viver na sociedade, você tem que estar o tempo todo explicando para as pessoas que todo mundo é igual. Que coisa, para os dois lados, ou 3 ou 4, enfim. Então, irmãos, eu aproveitei o tema, mas eu voltei às nossas raízes de exposição bíblica, como está ali no cantinho também. Nós vamos olhar vários textos, mas o nosso texto principal vai ser 1 Coríntios capítulo 12. E é claro que a gente precisa, como sempre, conhecer um pouco do nosso contexto, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a cidade para onde Paulo escreve essa carta. E é bom lembrar, eu já falei em outras ocasiões, que Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Não a cidade, a igreja de Corinto. Nós temos a carta de 0 a Corinto, né, ou seja, não existe para nós, ela não foi preservada. E essa que nós temos chamando primeira, na verdade foi a segunda. E aí teve a terceira e assim uma outra que também não foi preservada. Nós entendemos, irmãos, que isso tem a ver com a soberania de Deus. O que nós precisávamos saber está em 1 Coríntios e 2 Coríntios. E é claro, no resto todo da Bíblia. Porque eu acho improvável que os apóstolos, todos eles, inclusive fora do grupo dos 12, tenham escrito apenas 27 livros do Novo Testamento. Eles escreveram muito mais, mas Deus soberanamente preservou por meio da igreja aqueles que nós temos. Bem, Corinto, gente, era uma das cidades mais importantes e influentes do Império Romano no tempo do apóstolo Paulo e assim permaneceu durante muito tempo. Ela se destacava como um grande centro comercial favorecido por uma localização estratégica entre 2 portos, chamados Lequel e Cencreia.
o que permitia intenso fluxo de riquezas e mercadorias. Sua economia dinâmica tornava comparável às grandes metrópoles modernas. Isso pode parecer aos nossos ouvidos algo bom. Claro, é bom você viver num lugar cosmopolita, desenvolvido e tudo mais, mas tem consequências. Tem outras questões que vêm junto com isso daí. A cidade, porém, também era famosa, olha aí, por sua imoralidade. O culto à deusa Afrodite, praticada no alto do Acro Corinto, era o local lá do templo, envolvia prostituição cultual. Parece duas palavras que não andam juntas, né? Prostituição e culto. Sim. Os sacerdotes lá, mulheres e homens, eram prostitutas e prostitutos que serviam dentro do templo. Que, de novo, é difícil você entender isso, porque templo passa a ideia de lugar santo, de lugar puro. Aí você vê como é que era aquilo que o cristianismo estava começando a enfrentar. E assim contribuía tudo isso, gente, para uma sociedade com muita depravação. A expressão, inclusive, era corintianizar. Significava viver de maneira desregrada, de maneira imoral. Esse ambiente moral influenciou diretamente os desafios enfrentados pela igreja local. Se você lembra bem, é exatamente no capítulo 5 de Coríntios que a gente tira um dos textos sobre disciplina na igreja. Porque tinha um camarada, e a igreja estava tolerando isso, que estava tendo um relacionamento com a sua própria madrasta. Porque o texto fala que era a mulher do seu pai. Então, obviamente, não era sua mãe, era sua madrasta. Então, Paulo chega a dizer: vocês estão numa cidade muito ruim, mas nem entre eles se ouve isso daí. Ou seja, vocês estão conseguindo ser pior que a sociedade que vocês estão inseridos. Historicamente, Corinto passou por domínio macedônio, foi destruída pelos romanos em 146 a.C., reconstruída pelo imperador Júlio César no ano 46 a.C., tornando-se posteriormente capital da província da Acaia. Como colônia romana, possuía status político importante e abrigava o tribunal do procônsul, ou seja, era o Ó do Borogodó. Era uma cidade extremamente importante, extremamente destacada. A população dela era cosmopolita, ou seja, vinha de muitos lugares, tinha romanos, gregos, gente do Extremo Oriente, judeus e um grande número de escravos. Socialmente, a cidade era marcada por forte espírito competitivo, valorização do status, da honra, eloquência e sabedoria filosófica. Ou seja, você percebe, era uma cidade baseada no materialismo e na superficialidade do status das pessoas, né? Quem dirigia a carroça mais bonita naquela época, né? Não tinha carro. Quem dirigia a biga mais bonita ou as roupas que vinham de mais longe e assim por diante. Esse espírito influenciou a igreja, onde muitos passaram a medir espiritualidade por aparência, sofisticação e manifestação pública de dons espirituais, especialmente o dom de línguas. A competição gerou divisões, conflitos, disputas judiciais e desordem nos cultos. Até mesmo questões relacionadas ao papel das mulheres na igreja surgiram neste contexto de busca por afirmação e status. Sabe o que saiu de bom nisso, gente? Nós temos, particularmente em 1 Coríntios, mas 2 também, uma das melhores cartas sobre como tratar determinados problemas dentro da igreja local. Disciplina, eu acabei de falar. Divisão. Disputa de panelinha, né? Lembra do capítulo 3? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro. E aí tinha um pessoal mais espiritual. Eu sou de Jesus, né? Então essa panelinha que dividia a igreja era uma marca desse culto à personalidade. Já parou para pensar que isso tem muito a ver com os nossos dias? Recentemente a gente estava debatendo em um grupo de pastores, todos da linha que a nossa igreja segue e tal, como que às vezes a gente passa pano para aquele que a gente gosta, o pregador que a gente gosta e tal, porque a gente estava debatendo exatamente sobre um comportamento um tanto quanto rude, inadequado, de um irmão querido. Eu gosto dele, eu conheço pessoalmente, mas todo mundo pisa na bola. Então, quando você tem esse culto à personalidade, quando o cara que você discorda pisa na bola, você cai matando. Quando o cara que você admira pisa na bola, você passa pano. E isso, obviamente, não pode acontecer na igreja de Cristo. Bem, eu falei muito sobre a cidade e a igreja. A carta de Paulo aos Coríntios busca corrigir uma comunidade cristã profundamente afetada pela cultura mundana ao seu redor, chamando essa igreja, irmãos, de volta à verdadeira espiritualidade fundamentada na pessoa de Cristo.
Paulo, então, irmãos, é uma carta de detox. Está tentando tirar da igreja um mundanismo que, ao que parece, eles não percebiam que estava lá. E presta atenção, isso é muito importante, porque quando a gente vai falar do tema deste acampamento, a ausência disso aqui é evidência de mundanismo. Mundanismo, irmãos, especialmente vamos falar aqui da situação deles, não era quando um membro da igreja ia lá no, entre aspas, templo, entre aspas, cultuar. Isso é óbvio. Inclusive nós temos esse grave erro de achar que fulano é mundano quando está no piseiro. Mas quando eu perco a minha paciência e ajo com ira, orgulho, isso não é mundano? Quando eu ajo com divisão, isso não é mundano? Claro que é. Então é difícil, gente, se não impossível, determinar um propósito único para 1 Coríntios. Sua preocupação central é o desenvolvimento de um comportamento maduro, espiritualmente maduro dentro da igreja. Paulo demonstra essa preocupação, por exemplo, ao identificar os problemas básicos relacionados aos relatórios negativos que havia recebido e as perguntas que os coríntios haviam lhe enviado. Ou seja, ele recebe um relatório de uma determinada família, como a coisa lá estava ruim, e junto vinham perguntas mostrando que eles estavam mais perdidos que segue tiroteio. Número 2, ao oferecer soluções por meio da doutrina e exemplo pessoal, Paulo também está tentando corrigir como que ele poderia ser um modelo para esse pessoal que não cresceu, é claro, gente, numa cultura cristã. Paulo, além de ter crescido numa cultura judaica, o que já o dava uma enorme vantagem, claro, era apóstolo e por isso podia ser usado como exemplo. Como ele mesmo fala, sejam meus imitadores. 3, ao ensinar doutrinas específicas em sua relação com a vida da igreja em Corinto. Então perceba, meus irmãos, diferente de algumas cartas em que você tem muito claramente Efésios, Colossenses, a primeira metade, doutrina, e aí tem uma dobradiça e você começa prática, Paulo tem uma estratégia diferente em 1 Coríntios, ele mistura, ele fala o ensino, a doutrina e já a prática logo depois, em lugar de deixar tudo mais para o final. Tem também, mas no meio você vai encontrar ele já ensinando. E finalmente 4, ao defender seu apostolado e usar seu próprio exemplo em relação à questão da liberdade cristã. E essa, irmãos, é uma questão muito séria. A liberdade cristã mostra que você não é obrigado a fazer as coisas, mas aquilo que Deus espera de nós, você faz assim mesmo. E é interessante isso, né? Porque nada que você fizer vai comprar a sua salvação, vai alcançar a sua salvação. Isso não significa que eu e você possamos viver de qualquer maneira. Então como é que funciona isso, pastor? Tem regra ou não tem regra? Interessante, né? Porque as outras religiões, gente, é fácil. Você chega, recebe uma cartilha do que você tem que fazer ou não. É fácil ser de qualquer outra religião. Você vai usar essa roupa branca, você vai usar essa roupa preta, você vai usar sei lá que roupa. Ou este ou aquele comportamento. Mas quando chega no cristianismo, você tem variantes que inclusive envolvem a cultura e necessita sabedoria para respeitar a consciência das pessoas. Bem, o apóstolo Paulo fundou a igreja durante sua segunda viagem missionária, está lá em Atos capítulo 18. A igreja refletia o contexto da cidade. Havia divisões internas, disputas por liderança, problemas morais e confusão quanto aos dons espirituais. Ao escrever 1 Coríntios, Paulo corrige distorções e ensina que a verdadeira maturidade cristã se manifesta na unidade fundamentada no amor e sustentada pelo poder do Espírito Santo em meio à diversidade da igreja. Então, irmãos, antes de entrarmos no nosso texto, eu achei importante nós definirmos o que é e o que não é unidade e diversidade. Por que eu quis falar isso? Lembra do meu primeiro projeto que eu abandonei nesse tema? Esse é um tema que a gente vê o tempo todo sendo falado. O que é diversidade hoje na nossa sociedade? Será que é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios? Diversidade é a mesma coisa hoje do que é na Bíblia? Há valor na diversidade de hoje? É isso que nos faz viver o mandamento bíblico? Então, olha só. Unidade, vamos começar por ela. Unidade cristã não é pensar tudo igual. Não é fazermos tudo igual. Então, duas coisas que você pode riscar. Não é uma fábrica em série. Não é uma produção em série. Vamos ficar tudo igualzinho.
Isso não é unidade. Unidade cristã é o quê? Ela é centrada em Cristo. Olha só como muda. Você pode ter unidade, se quiser trocar para a palavra união, ok? Mas você pode ter unidade com seus amigos da escola. Você pode ter unidade com seus amigos do trabalho. Mas a nossa unidade é diferente, e eu arriscaria dizer superior a qualquer outra que você possa viver. Porque ela é centrada na pessoa de Cristo. Segunda coisa, a nossa unidade é baseada nas Escrituras. Como é que você mantém a unidade em uma categoria profissional? Você tem algum tipo de documento, um estatuto do sindicato ou da associação, em que todo mundo tem que ficar dentro daquele acordo de como vai se comportar, como vai viver, certo? Um código de ética. Já os cristãos, irmãos, baseiam a sua unidade nas Escrituras, ela que define como viveremos em união e em unidade. A unidade também tem o seu propósito na glória e na vontade de Deus. Olha que diferença. Você se une a uma categoria, você se une aos seus amigos em um time de algum esporte com um objetivo específico. Conseguir um aumento lá com um protesto, uma greve que você vai fazer. Ou conquistar um campeonato, certo? Você tem muita unidade ali. Você já deve ter visto as histórias quando alguém fez um documentário sobre um time de futebol, ou de vôlei, o que quer que seja, de basquete, em uma determinada temporada hiper campeã, e alguém fez um documentário e nos bastidores você vê o pessoal coeso, o pessoal unido. É muito legal. Mas o nosso caso, meus irmãos, é diferente, porque nós fazemos para a glória de Deus, para cumprir em nossas vidas o propósito dele. Então perceba, gente, tem igreja que não entendeu o que é a unidade. E a unidade deles está ao redor, por exemplo, de uma visão que alguém inventou. É aí que você vê o pessoal, sabe, extremamente fissurado com o negócio de células, com o negócio de G12, com o negócio disso ou daquilo. Mas quando você vai, cadê o evangelho? Cadê Cristo nessa história? É falado ali no meio, mas preservar ou levar à frente o nome da igreja é mais importante. É aquele pessoal que diz assim, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida... Peraí, como é que é a história? A pessoa não entendeu que foi o evangelho, supostamente, se ele realmente está transformado, que transformou a vida da pessoa e que a igreja, ou os irmãos ali, ou um irmão que seja, tanto faz, foi instrumento de Deus. E Deus poderia usar qualquer outra coisa. Usou até uma jumenta, ora. Nós somos secundários, então nós não somos o centro dessa unidade. Então, essa é o que não é e o que é unidade. Diversidade. E aqui é mais importante a gente prestar atenção. O que não é diversidade cristã, irmãos? Primeiro, não é ou não se refere a questões raciais por ideologia. Nós vamos falar de raça, mas vocês vão perceber que não tem nada a ver com o que se discute hoje. Não tem a ver se você é branco, preto, amarelo, azul ou cor de rosa. Nada a ver. Questões sociais por ideologia também não tem nada a ver. Se você é rico ou pobre, se você é classe média, classe alta, classe A, B, C, D, F, nem sei quantas tem, isso não tem nada a ver com a diversidade cristã. Também, gente, não são quaisquer outras questões de minoria versus maioria, como definido pela sociologia. Não é o bambambam que acontece hoje? Infelizmente, muitas igrejas estão embarcando nisso daí. Certa igreja nos Estados Unidos decidiu que, no seu conselho da igreja, certo? O que você acha, gente, que tem que ter num conselho da igreja? Eu acho que tem que ter homens. Ponto. Nenhuma mulher. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu sou machista, misógino? Não, porque a Bíblia diz que a liderança espiritual de uma igreja é composta por homens. Eu já estaria fora dessa igreja aí, pelo menos do que eles defendem. Outra coisa que eu entendo que tem que estar lá, gente madura. Gente que possa realmente liderar a igreja e opinar espiritualmente. Vamos ver o que acontece nessa igreja dos Estados Unidos? Metade homem, metade mulher. Primeira decisão que eles tomaram. Inclusivismo absoluto. Não pode deixar de ter ninguém de uma determinada raça que tenha na cidade deles. Então começou há muito tempo com brancos e negros. Mas aí começou, alguns orientais chegaram e alguém disse, não temos a representação da comunidade oriental na nossa igreja, nosso conselho. Colocaram.
O problema é que daqui a pouco todo mundo queria um pedaço. Aí tinha o pessoal com deficiência física, tinha que estar lá também. Aí tinha o pessoal, enfim, qualquer coisa que era uma minoria estava lá para poder representar. Sabe de onde isso não saiu, gente? Da Bíblia. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Eu sei, eu tô pisando em gelo fino do negócio que está sendo gravado. Todas as pessoas têm que ser assistidas e ajudadas em suas dificuldades. Isso não é o problema aqui. A questão é que não se tem na Bíblia colocando esse parâmetro como aquele que vai liderar uma igreja. O que é então, gente, diversidade cristã? Compreensão do valor inato, intrínseco de cada filho de Deus e a variedade de funções ocupadas por cada um. Olha que diferença. Você tem valor por ser. E o que você vai fazer determina essa diversidade no nosso meio. A diversidade não vem por causa da cor da sua pele, por causa do estado que você nasceu, o estado da federação, né? Por causa do seu gênero, sexo, tanto faz como você quiser usar aí. Não é daí que vem a diversidade, mas daquilo que você vai fazer na igreja. Que mais? A diversidade cristã é questões raciais, sociais e econômicas como definidas nas escrituras. Não como definidas na sociologia, que é bem diferente. E, finalmente, quaisquer outras questões de resolução de diferenças por meio das escrituras. Então, quando há diferença entre as pessoas, a diversidade da igreja é usada para que isso possa ser devidamente endereçado, ok? Bem, eu tive que ocupar alguns minutos hoje para dar essa primeira introdução. Então, hoje nós vamos começar a nossa caminhada em 1 Coríntios capítulo 12. E hoje nós vamos falar, gente, sobre a origem da unidade. A origem da unidade vem da expressão um só Espírito. Um só Espírito. Daí você já deduz que para servir ao Senhor na unidade da igreja, você precisa ter nascido do Espírito. Você precisa ter nascido de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Se eu não fui muito claro, você tem que ser crente. É impossível um incrédulo, inclusive você, antes da sua conversão, estar dentro da unidade da igreja. Isso é interessante, meus irmãos, porque há também igrejas hoje em que a pessoa começa a frequentar, certo? Não se converteu ainda, mas gostou da igreja, gostou do pessoal da igreja, até agora não se incomodou ao nível de ter que ir embora com o que é pregado, de repente é uma pessoa muito conservadora, gostou do que ouviu, mas não se converteu. E a igreja, os irmãos, começam a querer colocá-lo dentro do que está acontecendo de uma maneira que está contra o que a palavra de Deus fala sobre corpo. Veja bem, irmãos, é uma pessoa maneira, legal, joia, para comer uma pizza junto, mas não é crente. O cristianismo, nós já tratamos isso, irmãos, na nossa BD, ele é muito exclusivista. E quando a gente fala sobre exclusivismo, a gente não está falando, de novo, sobre raça, sobre posição socioeconômica. Nós estamos falando, irmãos, na enorme divisão que existe na humanidade. Qual é? Em Cristo, fora de Cristo. É assim que a humanidade é dividida. Se você for em qualquer país do mundo, na Mongólia, você vai dividir o país em Cristo, sem Cristo. Não importa. Uma aldeia indígena onde você está pregando o evangelho, com Cristo, sem Cristo. Sempre assim. Não tem para onde correr. Nosso objetivo, então, gente, nossa primeira mensagem hoje é compreender que a unidade da igreja nasce da ação do Espírito Santo. Só nisso aí você já deve pensar o seguinte: eu não tenho controle sobre isso. Quem tem controle, irmão, sobre a ação do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. O próprio Deus. Então eu não posso produzir unidade na igreja. Não, nós podemos ter algumas iniciativas para facilitar isso, sem dúvida. Mas não são essas iniciativas que vão produzir unidade na igreja. É a ação do Espírito Santo. E nosso tema central é o seguinte: a unidade da igreja não nasce da afinidade humana, mas da ação soberana do Espírito. Preste muita atenção nisso, irmãos. A gente vai tratar isso esses dias também. É legal você ter o pessoal que é próximo de ti. Você anda muito com o pessoal da tua idade. Legal, né? Você anda com o pessoal dos mesmos hábitos. Isso faz parte. Mas não pode ser uma unidade, uma igreja baseada nisso.
Já houve movimentos de igreja onde se incentivaram as pessoas para encontrar a sua turma. Então, na verdade, esses movimentos de igreja estão incentivando as igrejas a ser um aglomerado de turmas. Então tem a turma da bike, tem a turma da caminhada, tem a turma... E de novo, pastor, eu estava pensando em criar um grupo na igreja para andar de bicicleta, mas diante disso eu vou abortar. Não é isso que a gente está falando, irmãos. É quando uma igreja é só isso. Entende a diferença? Eu só quero andar com quem é igualzinho a mim. Já parou para pensar o quão monótono que isso é? O quão é chato você estar sempre com a pessoa que sempre diz, ok, nunca discorda de você. Que, aliás, a Bíblia fala que isso não é exatamente a definição de amigo. Qual é a definição de amigo mesmo, irmãos? Faísca. Com o ferro, afia o ferro. Isso é amigo. Para isso acontecer, tem que ter diferença. Não pode ser igual. Não pode ser a mesma coisa. Vamos para o nosso texto. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Vamos ler juntos. Eu posso ler depois os outros textos que vamos ler sozinho. Vamos lá, irmãos. 1 a 11, 1 Coríntios capítulo 12. Vai estar ali projetado. Vamos lá? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Como textos auxiliares hoje, irmãos, eu quero trazer Efésios 4, 4 a 6. Lá nós lemos o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E também João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E somos nós, irmãos. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. São textos auxiliares, irmãos, mas a gente vai manter a nossa atenção principalmente em 1 Coríntios capítulo 12. Nos 3 primeiros versículos, só para nós nos ambientarmos, Paulo começa a falar qual é o assunto que ele vai tratar. Mas se você já leu esse texto, você vai perceber que Paulo não trata realmente sobre dons espirituais. Os dons espirituais estavam se transformando em um problema em Corinto. Uma questão de divisão e de disputa. Então, em lugar, meus irmãos, de falar agora sobre dons espirituais, o que Paulo vai fazer, na verdade, lá no capítulo 14, principalmente, Paulo vai falar de outra coisa. Como que você consegue ter dons diferentes? Que detalhe, sempre provoca, meus irmãos, percepções diferentes, ok? Vamos falar sobre talentos para fazer uma boa comparação aqui. Se você perceber que eu tenho o talento, certo, de desenhar razoavelmente bem, mas você percebe que não é exatamente uma coisa maravilhosa, mas você percebe, olha, ele tem bons traços, e eu faço só com grafite, você consegue perceber que eu estava tentando desenhar
o perfil, né, por exemplo, do Felipe. Então, olha, é o Felipe. Dava para eu sair como um cara lá da delegacia que faz retrato falado, no máximo. Mas aí, do meu lado tem o irmão Sinfrônio, que ele mostra uma coisa que ele fez que parece um Rembrandt. Parece uma obra de um grande pintor holandês. Um impressionismo lindo. Você pensa, o cara tá fora do seu tempo, que será para tentar séculos atrás ficando famoso. É óbvio que você vai dizer, não, o pastor até desenha bem, mas o Sinfrônio é um artista. Quem vai ter mais admiração? Quem vai ter mais likes? Quem vai vender mais quadros? O Sinfrônio, porque o talento dele chama mais atenção. O grande problema, minha gente, é quando a gente transfere essa mesma análise para dentro da igreja. E alguns desses dons aqui que mal aparecem não impressionam tanto. Para mim, essa é uma tese pessoal, essa é a razão de tanta confusão em cima, isso não é agora, né, 100 e tantos anos, em cima do tal do dom de línguas. Porque impressiona. A outra tá lá no microfone falando, porque Deus, sei que, daqui a pouco ela começa a falar um negócio que ninguém entende. Aí todo mundo... Mesmo que esteja contrário ao que Paulo ensina neste texto, 2 capítulos depois, não é verdade? O que Paulo vai falar 2 capítulos depois, irmãos? 1 ou 2 no máximo, e que tem o quê? Tradução. Veja bem, o tema aqui, não vou ficar lá sobre dons de língua, se você quiser aprender, vá no nosso canal, aula sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, já ensinamos tudo lá. Tá o suficiente. Então, a questão não é essa, a questão é o culto à personalidade é tão grande no nosso meio também que as pessoas não estavam nem aí para as regras. Inclusive é o que acontecia lá. Então, ele começa tratando sobre isso, mas aí ele migra rapidamente sobre o porquê, ou quem é, perdão, o grande astro, destaque dos dons no nosso meio, é o Espírito. O que deveria acontecer, meus irmãos? Gente, olha o dom do irmão, glórias ao Espírito. Olha como o outro canta, como o outro prega, como o outro atende os outros, como o outro serve, glórias ao Espírito. Às vezes, irmãos, eu vou usar às vezes aqui porque eu estou sendo bondoso, não é isso que acontece no nosso meio. Começamos um culto. Ainda bem que eu não criei reencarnação, porque eu podia ser a avó de alguém, né? Começamos um culto à personalidade e as pessoas são admiradas por aquilo que ganharam pela graça de Deus, vindo do Espírito. E aí, a partir do versículo 4, eu quero aqui começar a caminhar do 4 ao 6, ele vai repetir, mudando, bem Paulo, bem judeu isso aqui, né? Mudando um pouco, mas repetindo a ideia. Dons, mesmo Espírito. Ministérios, mesmo Senhor. Forma de atuação, mesmo Deus. Olha a trindade aí. Apesar de ser o Espírito que ele está destacando mais, obviamente é o mesmo Deus, ele vai falar de tudo que acontece no nosso meio. Vem pelo Espírito. Ou deve pelo menos ser entendido assim. Mas o que ele destaca principalmente aqui, gente, novamente aí vem a palavra, a diversidade. Diversos dons, diversos ministérios, diversas operações. E aí ele termina no versículo 6, mas Deus é quem efetua tudo em todos. Ou seja, meus irmãos, a diversidade, a gente falou isso minutos atrás, no nosso meio, é para trazer glória a Deus. Deus não nos fez todos iguais ou fazendo a mesma coisa para que nós recebêssemos destaque, mas para que Ele fosse glorificado. Então, a reação correta diante do que Deus está fazendo na vida de quem quer que seja é glorificar a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. É mudar a nossa percepção de uma admiração social da nossa sociedade para algo, meus irmãos, do reino. É tudo por Ele. Aliás, não é isso que Paulo termina, Romanos capítulo 11? Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Só que detalhe, Paulo está falando em Coríntios 11, principalmente da grande obra da salvação. Será que isso também não se aplica ao resto todo? Sim. Se a glória da salvação é para Ele, por que a glória depois seria minha? Ou sua, ou nossa? E a diversidade de dons, ministérios e operações, meus irmãos, ela é extremamente importante, porque é assim que uma igreja pode suprir as necessidades uns dos outros.
Assim que uma igreja pode suprir necessidades através de pessoas diferentes dentro da igreja. Quando a gente está, uma igreja, perdão, está tentando formar um corpo pastoral, isso é muito mais comum do que um corpo presbiterial, pelo menos é um modelo que tem acontecido mais. Normalmente, eles chamam outros pastores que não sejam fotocópia daquilo que ele já tem. Se lá tem, por exemplo, um grande expositor, o próximo pastor que eles vão chamar, a igreja cresceu, precisa de mais pastores, talvez vai ser alguém que tem labutado já há anos na área de aconselhamento bíblico. A igreja cresceu, tem muitas demandas e tal, vamos chamar mais alguém aqui para trabalhar na nossa igreja. O próximo pastor vai ser alguém que é um cara de administração, que ele vê as necessidades, que ele apresenta. Tem o espírito de sabedoria, está na lista, né? Ele traz as soluções para os problemas. O que está se fazendo aqui, meus irmãos? Está se aproveitando a diversidade de dons que Deus coloca na igreja. O grande problema, muitas vezes, meus queridos, é que nós estamos mais do que de braços cruzados. Nós estamos de braços cruzados atrás das costas. Faz parte do que nós vamos falar aqui mais adiante, mas eu quero dar esse spoiler. Por quê? Porque nós estamos achando o seguinte: se eu não sou o atacante, o camisa 9 ou camisa 10, que também tem destaque, que empurra a bola para o gol ou que dá o passe final, né, para o gol, eu tenho lá a importância? É só você perguntar a um bom técnico que ele vai dizer, claro que tem. Porque se não for uma boa zaga, a gente pode meter 1000 gols, mas vai tomar 2000. Porque tá tudo aberto para se entrar. É claro, gente, que, novamente, olha como é que é a nossa sociedade. Eu torci para um dos maiores times da história do futebol, que foi o Flamengo da era Zico. É indiscutível isso, não importa o time que você torce, se você não entende isso, você não tem nada de futebol. Agora pergunta para mim quem era o zagueiro do Flamengo. Só lembro do Rondinelli, não lembro de mais ninguém. Mas lembro todo o meio de campo, todo o ataque, especialmente o Galinho. Porque é o que tem o destaque. Mas para emprestar, meus irmãos, a expressão do nosso Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 10, lembra quando ele fala, os discípulos estavam disputando entre si? Quem é o maior, quem era o menor, né? Tal, no reino de Deus. Aí o que Jesus fala? Na sociedade, eu estou parafraseando, né? Na sociedade, lá no mundão, eles vivem pisando em cima do outro para ver quem é o melhor, quem é o maior, quem vai ser o bambambam. O que Jesus diz depois, irmãos? Não será assim entre vocês. O molde é outro, o padrão é outro. O que eu fiz nesse retiro? Eu fui buscar carne no interior e fui comprar o frango. O Bruno estava para lá e para cá, os irmãos também. Falei, olha, eu sei onde consigo carne mais barata, eu vou buscar carne e vou buscar o frango. E agora eu fui buscar o projetor. Essa é a extensão do meu trabalho na organização administrativa, logística, etc. do nosso retiro. Aquele projetor, a carne que você vai comer e o frango. Acabou. Agora imagina, meus irmãos, se o nosso retiro fosse esse projetor, a carne que eu vou buscar e o frango e o que eu estou pregando. Você estaria no escuro para começar a conversa. Você ia comer só carne. É bom, mas só não dá, né? Não dá. Você tem que ter o complemento. Tem que ter a mistura, tem que ter tudo. Entende? Você entende onde eu quero chegar? Os irmãos vieram para cá, pessoal. Isso aqui estava, né? A gente podia usar aquela expressão. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Porque estava sem utilização. Os irmãos vieram durante a semana, trouxeram suas, né, máquina de podar ali, de ceifar ali o mato e tal, roçadeira. Vieram pintar. Pastor, quem veio pintar foi o quê? Foi um pintor profissional? Não. Uma era, o que eu sei que estava pintando, tinha outros, né? Uma era uma professora, outra era uma funcionária da Justiça Eleitoral, outra é um médico e outra é uma dona de casa. Mas esse fim de semana, pelo menos que eu sei, teve outros, tudo da cabeça, eram pintores. Por isso que as suas árvores estão tudo branquinhas. Mas teve irmãos também, teve lojista, teve motorista de aplicativo. Não, o outro que deve aí, tá lá. Tá tudo branquinho o seu banheiro lá. Que antes parecia uma gruta quando a gente ia tomar banho lá. Por quê, meus irmãos? Diversidade. Pessoas servindo. Por causa da obra do Espírito.
Então, a fonte, número 2, é o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso, gente, é que não é um talento natural. Não de todo. Deixa eu explicar. Deus usa talentos naturais para a sua glória? Sim. Por exemplo, o Wagner já tocava teclado antes de se converter, não é, Wagner? Quantos anos antes? 30 anos antes. Entregou a idade. Agora, olha que interessante, irmãos. Wagner começou a frequentar a igreja. Wagner se converteu. No dia seguinte você estava tocando aqui na frente? Não. Porque o talento natural que ele desenvolveu, pelo aprendizado, ainda precisava se juntar a uma consciência madura sobre o que é servir na obra. É a precaução que Paulo fala para Timóteo sobre o novo na fé, sobre o neófito, está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Fizeram uma vez com uma pessoa que eu conheço, um parente, ele era contador. E aí ele teve uma experiência de quase morte, mas deu 2 anos depois, ele era tesoureiro da nossa igreja. 2 anos depois, aproximadamente, ele estava desviado da igreja. Porque pegaram alguém com uma habilidade natural, vamos chamar assim, mesmo que seja um curso que você aprende, e colocaram numa área da igreja extremamente sensível. E com algumas coisas que aconteceram ele não soube lidar. Complicado, né? Então perceba, meus irmãos, Deus pode usar seus talentos naturais. Mas nós queremos deixar claro que quando nós cruzamos a linha do reino, não é mais só natural. Porque nós temos que acabar com essa ideia de que só é espiritual pregar, ministrar louvor, discipular. Porque se você colocou essas lâmpadas na carne, peça perdão. Porque o trabalho, qualquer que seja feito, é no espírito que nós fazemos. É na dependência e na capacitação do espírito. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque apesar da minha capacitação, e mesmo para fazer aquilo que eu estou fazendo aqui, só de curso eu estudei 5 anos, fora as outras graduações que eu tenho, nada disso resolve o problema de que eu preciso do suporte, da capacitação espiritual. Por quê? Porque isso cancela o meu mérito, irmãos. Tem aquela história famosa, que quando se estava colocando o som no Tabernáculo Batista de Londres, né? O prédio definitivo do ministério de Charles Spurgeon, ele passou por vários lugares, mas a igreja continuava crescendo e crescendo e crescendo, eram lugares alugados. Então, finalmente, eles construíram o tabernáculo de Londres e estavam testando o som. E aí o pessoal do som pediu para ele testar o microfone e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 11 palavras. 11 palavras. Fica à vontade, a gente está aqui na sua casa. 11 palavras, irmãos. E o Espírito Santo usou para alcançar o eletricista que estava trabalhando ali no salão. Aí você vai me dizer, gente, presta atenção, Charles Spurgeon, ele nunca fez seminário, tá? Pastor, então não vou fazer seminário também não. Você não é Spurgeon. Tá? Então tira o cavalinho da chuva. Charles Spurgeon lia 4 livros ao mesmo tempo. E anos depois, se você perguntasse uma coisa para ele, ele falava livro tal, página tal, 3º parágrafo. Era uma mente fora do comum. Agora, com tudo isso, você acha que era suficiente, que ele tinha condição de declarar isso no microfone e um eletricista se converter? Se nós não entendemos, irmãos, como que aquilo que fazemos no reino é potencializado, capacitado, empoderado pelo Espírito Santo, nós não estamos entendendo o que a gente está fazendo aqui. E é daí que vem a nossa unidade na diversidade, saber que a gente faz as coisas, o Espírito faz por nós. Faz por meio de nós e nos ajuda. Porque tudo isso, irmãos, é concessão da graça de Deus na nossa vida. Não merecimento, não mérito, mas a concessão da graça de Deus na nossa vida.
E qual é o objetivo, meus irmãos? Então vamos ficar até o versículo 7 aqui nesse texto, era mais para termos um contexto. Mas qual é o objetivo? Olha o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha só, visando ao bem comum. Essa é a finalidade dos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, o bem comum dos irmãos. Os dons não são para o engrandecimento da pessoa. As habilidades e talentos não são para o engrandecimento do ser humano, mas sim para o bem dos outros. Para pensar, por exemplo, irmãos, na lista de dons, ok? Você tem lá palavra de sabedoria, palavra de discernimento, não tem aquele monte de dons em Coríntios, em Romanos também vai ter, em Efésios, certo? Você já parou para pensar que só tem um dom que nessa lista toda poderia ser usado para edificação própria? Eu estou me referindo a qual, irmãos? Ao dom de línguas. Está lá. Só que ele não poderia usar em público se fosse para esse fim. De novo, eu não estou discutindo se tem, se não tem, se existe, se não existe. Quer aprender? Vai lá na aula da EBD. Até rimou. Não. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que só tem um. Todos os outros são para os outros. A igreja está confusa, não sabe se vai por A, por B, por C. Não está numa encruzilhada, está numa quadrilhada, assim que não sabe para onde vai. Aí levanta o irmão. Irmãos, pela ordem. Eu creio que... Aí ele dá aquela palavra. Sabe quando parece que a névoa se dissipa? Parece que a gente abriu os olhos agora e começa a enxergar. Eu já vivi isso, meus irmãos. É palavra de sabedoria. É gente que Deus usa para conduzir a igreja quando a igreja está usando a palavra assim, perdida. Sem saber o que fazer nessa ou naquela situação. A Bíblia fala sobre a pessoa que é cheia de misericórdia. É a ideia de sentir mais a dor dos outros do que normalmente os outros sentem. E você vai uma por um dos dons, e é claro, alguns são bastante difíceis a gente pontuar exatamente o que é e o que não é. Outros são mais fáceis, o dom de ensino. É óbvio, né? O dom de fé, meus irmãos, para mim foi ilustrado uma vez como alguém, quando a igreja está meio deprê, meio estagnada, diante de desafios, inclusive desafios de vida ou morte, como acontecia muito naquela época, esse é aquele irmão que tem a palavra de fé. Qual é a outra palavra, irmãos, que o seu pastor sempre gosta de trocar a fé por confiança? Confiança. É aquele que sabe que Deus está no controle e levanta o povo para continuar crendo em Deus. Essas pessoas, meus irmãos, estão servindo aos outros. Ou seja, o que acontece quando isso não é algo real, presente, vívido, vivencial na minha vida? Eu só quero ser servido. Eu não quero servir. E aí a gente às vezes cria desculpas. Não, pastor, é que eu não sei qual é o meu dom. Um pastor uma vez numa mensagem nesse tema, uma palestra na verdade nesse tema, ele falou assim, olha, se você não sabe o que é o seu dom, faz o que é necessário. Para usar uma coisa que eu falo constantemente, vê uma necessidade, preenche a necessidade. Não fica esperando. Não é porque eu estou orando, estou jejuando, eu vou ao monte para Deus me revelar qual é o meu dom. Até lá, não faço nada. Isso é desculpa, irmãos. Isso é balela. Inclusive tem gente que já tentou fazer uns testes para descobrir o seu dom espiritual. Eu não sei bem se esse trem funciona não, mas a questão é que você não precisa olhar para as escrituras e dizer assim, esse aqui é o meu dom. Até porque, meus irmãos, preste atenção, isso aqui é muito importante. A Bíblia fala sobre o dom de evangelismo, correto? Então só quem tem esse dom é que evangeliza? Não. A Bíblia fala sobre o dom de ensino. Cada mãe e cada pai aqui precisa ensinar os seus filhos, tendo ou não o dom de ensino. Olha aí. Você já parou para pensar, meus irmãos, que apesar que a lista de dons exista, os dons que estão lá são, no fundo, parte da nossa responsabilidade cristã? O irmão está sofrendo lá, o pobre, né, da parábola do bom samaritano, está lá
estipirado no chão assim. Aí eu olho, quem me dera ter o dom de misericórdia. Se eu tivesse, eu faria alguma coisa, mas não tenho, eu vou orar por ti. Balela. Porque ainda que meu coração não seja tão misericordioso assim, ou ainda que eu precise visitar o mágico de Oz para ganhar um coração, que eu não tenho, o mínimo da boa noção, do bom senso cristão é: o cara tá todo estupurado aqui no chão, eu vou pegá-lo, eu vou ajudá-lo. Vou fazer alguma coisa. Eu vou me envolver de alguma maneira. Ver uma necessidade, preencher uma necessidade. Eu queria trazer, irmãos, pra gente 2 últimas partes de cada uma das nossas mensagens aqui. Nós vamos fazer algumas breves aplicações aqui, além das que nós já fizemos, é claro. Mas depois eu quero passar para uma parte sobre perguntas. Nossa primeira aplicação é o seguinte: unidade começa quando reconhecemos que tudo vem de Deus e não de nós. Unidade começa quando reconhecemos que tudo vem de Deus e não de nós. Somos um, ou andamos em unidade por causa dele, para a glória dele, pelo suprimento dele. Veja, é tudo ele. Eu não tenho a participação ativa nisto. Eu posso até atrapalhar, mas eu não posso produzir a unidade que só ele pode realizar no meio da sua igreja. Segunda, lembrando que a gente já viu, reconhecer que os dons não são mérito pessoal. E eu quero incluir aqui dons, talentos, aptidões. Apesar que alguns desses dons possam ter uma interseção com a sua capacitação. Então, por exemplo, alguém que tem o dom de ensino, via de regra, se esmera em aprender para ser o melhor ensinador. Ok. Em qualquer um dos outros dons que você possa imaginar, há uma participação humana, há uma cooperação humana, porém, ainda assim, o mérito não é pessoal, o mérito é de Deus. E terceiro, valorizar, isso é importante, irmãos, o que Deus concede a cada irmão. Sabe o que eu lembrei, irmãos, quando estava vendo isso aqui? Davi e Jonatas. Quem é Jonatas, irmãos? Ele é o príncipe herdeiro. Ele é filho de quem, irmãos? De Saul. Ele é o próximo na sucessão do trono. Não tem disputa, ninguém está discutindo isso. Ele é o filho mais velho. E detalhe, além de ser filho mais velho, o pai o amava. Então não tinha essa dele dizer assim: não, eu decidi que seu irmão vai reinar. Porque naquela época não era necessariamente o primogênito, era quem o rei apontava. Como aconteceu com Salomão. Davi apontou Salomão e ele não era o mais velho. Entende? Mas Jonatas, além de ser o mais velho, era braço direito de seu pai. Recebeu uma reprimenda aqui e acolá, porque aos olhos de Saul ele favorecia demais a Davi, mas era o querido de seu pai. Mas qual é a atitude de Jonatas, irmãos? Jonatas sabe. Jonatas descobre que Deus havia nomeado, apontado, escolhido Davi para reinar. Ele declara isso, eu sei. Jonatas não briga, Jonatas, muito pelo contrário. Jonatas começa a destacar e proteger Davi. Aí eu lembrei da passagem bíblica, irmãos, considerar os outros superiores a si mesmos. E como, eu posso dizer para vocês, com 45 anos, como é difícil ver isso, às vezes, no meio da igreja de Cristo. Considerar os outros superiores a nós, ou a mim mesmo, vamos colocar na primeira pessoa do singular. É considerar, meus irmãos, com alegria o que Deus está concedendo a um outro irmão. É ver, não o destaque do irmão, mas como Deus está sendo glorificado pela vida daquela pessoa. Não cair de jeito nenhum no culto à personalidade, não. Mas, de novo, glorificar, exaltar a Deus, porque Deus, em nosso benefício, nos deu o irmão fulano, ou a irmã Beltrana. Deus podia ter mandado para outra igreja, mas trouxe para a nossa. E aqui ele é bênção. Eu não caio no erro dos coríntios, de disputas e panelinhas ou
torcidas organizadas, né? Como a gente vê no capítulo 3. Não. Eu sei que o irmão fulano é uma bênção estar no nosso meio, assim como aquele, como aquele, como aquele. Qual é a minha reação diante disso, irmãos? Deus, eu quero ser uma bênção também. Eu quero servir como o irmão fulano. Eu quero tocar e impactar as vidas como ele tem impactado a minha. Não é uma coisa legal, meus irmãos, se isso girasse no meio da igreja de Cristo? Eu ser imitador do irmão que é uma bênção no nosso meio, querendo eu ser uma bênção no nosso meio. Por quê? Porque quando eu olho para a minha história, eu vejo as pessoas sendo bênção para mim. E eu não estou dizendo de forma geral, mas estou falando, eu, Jovenci, vejo isso. Há uma longa lista que eu poderia trazer aqui para os irmãos de gente que foi crucial no meu crescimento espiritual, no meu despertamento ministerial, no meu aperfeiçoamento pessoal e ministerial, inclusive gente desagradável. Não é só gente que me carregou no colo, fez bilu-bilu, né, e fez cafuné, não. Gente que me deu um pedala robinho assim, que eu fui varar lá do outro lado, sem saber o que eu estava fazendo, o que está acontecendo, e aí que eu percebi, eu precisava daquilo. É o famoso sacode. Na sua terra chama assim também? Me deu um sacode, porque eu estava indo para o caminho errado, pelo pensamento errado, pela atitude errada. E ele fez o papel, irmãos, do verdadeiro amigo bíblico, e ali saiu faísca. Foi bastante ferro no ferro para poder aqui no caso, acordar. Quais são algumas perguntas, irmãos, que a gente poderia, para encerrar, pensar no que a gente está fazendo aqui? Eu queria dar uns 2, 3 minutinhos para você talvez conversar com uma ou duas pessoas sobre isso. A primeira pergunta: como evitar transformar dons em motivo de orgulho? Tá liberado. Como é que você pode conversar com seu irmão? Como evitar transformar dons em motivo de orgulho? Um pouquinho de tempo menos para a gente não... Porque tem uma segunda pergunta. Vamos ver se algumas coisas apareceram na sua discussão aí. Uma forma de evitar que dons se tornem motivo de orgulho é lembrar da nossa interdependência. Eu não posso me orgulhar porque eu consigo voar se o outro irmão é vento. Ninguém voa sem vento. O ato de voar é simplesmente o ato de administrar, ou ter a capacidade de administrar as oscilações da pressão atmosférica, do vento, e conseguir conduzir-se pelo ar. Mas se o ar não existisse, a pressão atmosférica não existisse, o vento não estivesse lá, eu não sairia do chão. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, tem outros irmãos que eu tenho interdependência deles. Mas existe uma interdependência maior. De quem? Do Espírito. Como que eu vou me orgulhar de uma coisa que eu sou completamente dependente do Espírito para poder acontecer na minha vida? Senão vai ser simplesmente, irmãos, esforço carnal. Sabe qual é o problema, irmão, do esforço carnal no meio da igreja? A igreja começa a morrer. A palavra não tem mais efeito. O que é feito não tem mais efeito, se torna um aglomerado humano e não um aglomerado humano espiritual. Outra questão sobre outra forma de evitar transformar dons em motivo de orgulho. Saber que eu preciso do dom do irmão assim como ele precisa do meu. Como eu falei, fosse só um fazendo o que fez, se eles iam comer carne, iam comer frango, ia ter um projetor manada projetado, porque o resto também não tem, e até aqui aparece, tá tudo isso aí, acabou. Agora pensa no dia a dia, meus irmãos. Pensa nas situações que você teve crise na sua vida. Deixa eu ler eletronicamente mesmo, que eu deixei minha Bíblia lá no carro. Deixa eu mostrar, meus irmãos, como que essa interdependência é poderosa e planejada por Deus em Coríntios, só que em 2 aos Coríntios. Em 2 aos Coríntios, irmãos, deixa eu só trocar aqui a versão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Fonte:
Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações, receptáculo de Deus, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Viu como não para na gente? Isso vale para absolutamente tudo. Tem coisas, meus irmãos, que vocês ouvem de mim hoje, que eu ouvi há 30, 40 anos de outro. Eu achava que a frase, o servo que não serve, era do nosso diretor de seminário, meu querido Davi Cox. Peço sempre oração por ele, já está bem idoso, bastantes desafios de saúde. Aí foi corrigido. Ele nunca alegou que a frase era dele, eu que não prestei atenção. Ele aprendeu do seu professor no seminário, Howard Hendricks, só. Detalhe. Quem não sabe quem é, um homem que escreveu cada livro melhor que o outro. Você vê? E talvez Howard Hendricks tenha falado isso porque ouviu o conceito, ou de qualquer... até porque não é uma ideia tão nova assim, né? De outro. E há coisas, eu sei que vocês ouvem a nossa igreja, que você tem passado para outro. Ou você é Rio Jordão, ou você é Mar Morto. Ou você conduz vida, ou a vida acaba em você. Outra pergunta aí, de que forma posso usar o meu dom para a edificação da igreja? 2 minutinhos? Conversa aí do seu lado. De que forma posso usar o meu dom para a edificação da igreja? Essa pergunta, meus irmãos, ela é até um tanto pessoal, porque você precisa descobrir maneira que você pode servir. Não esperando você ter uma anamnese, uma descrição, uma análise completa da sua vida espiritual. Mas eu creio, meus irmãos, que a melhor forma de servir é o primeiro. Você vê uma necessidade, você preenche aquela necessidade. Mas tem uma segunda questão que eu queria trazer. Não busque apenas coisas que você se sinta confortável. É fácil às vezes querer fazer aquilo que a gente gosta. Eu não tenho problema, não sou muito fã, obviamente não vivo para isso, eu não tenho problema de lavar louça. Na verdade, até instituí lá em casa que agora lavou louça para não deixar para acumular para depois. Mas se você me pedir para secar a louça, matou. Não me pergunte por quê. Eu não vejo sentido na atividade. Especialmente em Roraima. Não vejo sentido. Deixa ali. Em 5 minutos está seco. Mas às vezes alguém precisa que seque a louça, porque tem que ser guardada agora. Então eu tenho que? Tem que fazer o quê, irmãos? Secar a louça. Nem sempre você vai fazer aquilo que você gosta. A necessidade não diz assim, você não precisa, porque eu não lhe agrado. Não, ela é uma necessidade, ela é um vácuo em que alguém não quis fazer ou não pôde fazer, ou não tinha quem fizesse. E muitas vezes, meus irmãos, Deus me traz à atenção aquilo que até que eu não gosto de fazer, porque Ele quer trabalhar a minha vida. Ele quer mudar um pouco a minha ideia de servidão, que está um tantinho contaminada com fazer o que me é confortável. E eu preciso mudar isso. Então hoje nós vimos, meus irmãos, nossa mensagem, primeiro tempo aqui, sobre a questão principal da nossa fonte. A unidade da igreja nasce na ação do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar nos próximos dias a ver esse tema. Vamos terminar orando. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra que nos guia, que nos orienta de maneira tão pura, tão clara, tão direta. Mas aí esbarramos em nós, nas nossas dificuldades e lutas para viver aquilo que Tu esperas de nós. Que pela instrução da Tua palavra e ministração do Teu Espírito, nós fiquemos mais perto esses dias de obedecer ao Senhor e mais longe de mudar ou passar longe do padrão que Tu queres e Tu tens para nós. Ajuda-nos, ó Deus, durante esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.